Graça e paz, que Deus continue abençoando todos vocês. Nós estamos aí nessa jornada, de cura, libertação e batalha espiritual. A gente vai entrar num texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos começar por esse texto, até mesmo para a gente finalizar o que começamos no domingo, Não só no domingo, mas o texto em si. E nós começamos a conversar sobre isso, que é uma realidade nossa e também é uma necessidade. E como nós falamos, alguns não acreditam nisso, mas é algo muito pontual, muito específico quando essas coisas acontecem em nossa vida e a gente não sabe como trabalhar essas questões, mas são questões bíblicas que são necessárias serem observadas e trabalhar num conjunto claro de versículos bíblicos, para que você possa entender o que você irá fazer com a sua vida, o que você vai fazer com as decisões que você vai tomar. É fácil, no ensinamento, alguns ensinamentos, que tudo é culpa do diabo, o momento, a circunstância, e aí nós esquecemos que temos responsabilidades também diante da salvação que o Senhor Jesus nos deu. E aí nós começamos a falar, tanto em Efésios como Filipenses, que o direcionamento é desenvolver a nossa salvação, é algo pessoal, algo intransferível. Eu posso falar de Jesus para você, você segue ou não, é algo seu, mas o que vem depois da justificação, que Deus nos dá, mediante ao ato de Jesus Cristo naquela cruz da salvação, Ele começa a partilhar algo que é responsabilidade sua. Uma é a santificação, e você precisa trabalhar esse processo de santificação, e as pessoas se perdem, é aí que elas começam a entrar em versículos que criam na cabeça, não tem nada a ver, não precisa, e esse é o grande problema. O outro é quando o Senhor nos trabalha, quando o Senhor trabalha em cada um de nós, para nos direcionar, para dar um corpo glorificado, que não será esse corpo que nós estamos aqui. Então, quando você começa a entender como princípios bíblicos, você começa a ver que você tem responsabilidade com o que você faz com o seu corpo, com tudo aquilo que você recebe deste púlpito ou de outro púlpito, o que você recebe na escola ministerial, e aquilo que você faz com esses versos, com esses ensinamentos, vai determinar se você é filho ou não. Então eu quero pensar com você a partir de agora em João capítulo 5, 14, depois nós vamos passar para outros versos, mas eu coloquei esses aí para não misturar tanto. Mas, vamos ver comigo? Mais tarde... Esse texto aí você já está acompanhando desde domingo de manhã, Nós trabalhamos ali o texto 5, de 9 a 10, 15, 16, 18, e aí nós começamos a trabalhar, mas eu quero parar sobre este versículo. Jesus pega, você já viu ali que ele está num tanque esperando, e aí aquela conversa justificativa, e aí ele falou assim: você quer ser curado? Olha, eu quero mais, eu quero mais. E aí você vê que ele começa a criar um subterfúgio, informação justificativa. Mas aí o Senhor Jesus Cristo olha para ele, cura, e até aí você já sabe. Mas esse verso aqui, ele encontra com esse rapaz aonde? No templo. Quando você é curado, o primeiro lugar, quando você diz que é curado, quando você diz que é salvo, o primeiro lugar que o Senhor quer te encontrar é onde? No templo. É no templo. Mas... aí você fica com o argumento dos outros lá. Mas esse é um. Segundo, quando o Senhor cura os leprosos, o que ele fala com os leprosos? Vai lá se apresentar, Volta só um, mas vai lá se apresentar. Vai lá se apresentar. Porque tinha lei, vai lá apresentar. Quando você vai para Hebreus, você começa a estudar sobre isso, não seja como muitos, deixando as vossas congregações. Ele se encontra lá com quem? Com Jesus. Olha só, Jesus não tinha curado ele? Não tinha conversado com ele? Certinho? Físico, guarde isso. Físico, colocou a mão, conversou. Todo mundo acordado aí? Quando ele chega no verso 14,
processo de cura, libertação e batalha espiritual. Ele cura, mexe no físico, fala para ele lá, né, e ele encontra com Jesus, e ele fala assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu estou te vendo agora. Não que Jesus tinha esquecido, mas é para mostrar para a gente que há continuidade. Ele fala assim, ó, mais tarde Jesus encontrou com ele no templo e disse, olha que já estás curado. Curado. Nós começamos a falar de cura e libertação. De cura tem dois momentos, né, o da alma, e esse ele está falando, ó, você está curado. Então é no físico, mas ele continua, não pequeis mais, para que te suceda coisa pior. O versículo é interessante, mas se você olhar, ele é separado por três instâncias. Olha que seja curado, ponto e vírgula. Segundo, não pequeis mais. Terceiro, para que não suceda coisa pior. O que acontece? 3 níveis. 3 pontos importantes aí. O Senhor traz à memória dele quem foi curado. E dá-se a entender, não está escrito, dá a entender que ele, quando jovem, fez alguma coisa que empatou ele de viver uma vida tranquila. Por isso, né, que muitos, outros não, vou ter que deixar claro para você, outros não acreditam assim, né? Faz uma manobra aí, e aí a manobra é pior, é mais fácil entender dessa forma. E aí ele, depois da cura interior, depois da cura exterior, ele foi trabalhar no caráter, na moral. Ele falou assim, olha, toma cuidado para não pecar. Ele começa a falar o seguinte, você está curado por fora, mas, olha, importante, não peques mais, amados. Interpretação pura. Se fosse mas, ele vai justificar, mas não peques, mas é de intensidade, não faça, não peques mais. Então algo ele fez que chegou àquele ponto. Então ele pegou e falou sobre isso, depois ele falou assim, para que não suceda coisa pior. Processo, se encontra com Jesus, não tem jeito de passar por outras instâncias, a não ser o primeiro encontro com o Senhor Jesus, conversa com ele, e agora o Senhor te levanta, te cura, e agora ele vai trabalhar onde? Na alma. Qual é o grande problema? Que crente não quer trabalhar a alma, não quer trabalhar caráter, não quer trabalhar transformação, não quer trabalhar o seu interior, quer continuar e não dá. Não dá para a gente viver dessa forma, não tem jeito. Quando você se encontra com o Senhor Jesus, tem um procedimento, e ele fala que tem esse procedimento, tem que melhorar, desenvolver a salvação, é saber o dia, a data, que houve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, se é que houve, quando ele entendeu, você entendeu que precisava de Jesus, e se encontrou, olha, ali começou, aí você começa a desenvolver a salvação, e já agora eu sei, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar. Então essa boa obra está aqui, pronto. A boa obra ele começou, e aí depois ele encontra no templo e ele fala assim, olha, é melhor que você entenda que você já foi curado, não pode pecar mais, não pode, para não suceder coisa pior. Aí você precisa pegar os evangelhos, você já está na escola ministerial, e você vai compreender que, biblicamente, não estou falando de fora, estou falando de dentro, se o Senhor vai lá, trabalha, há um trabalho, tem gente que vai para o trabalho de cura e libertação, vai lá, limpa a casa, fica bonitinha, 7 oração, 7 montes, 7 não sei o que lá, e aí acontece, a casa fica limpa sem a presença de Jesus. O problema é esse na vida do crente. Quando aceita Jesus, ele tem que dar continuidade, senão palavrão, xingamento, 7-1, armador, pensamentos, vem na mente, você precisa expurgar, retirar, ser intencionalmente sobre isso. Então quando você começa a trabalhar isso, você, entendi, isso veio através dos pecados que eu trabalhei. Amados, é Bíblia, não tem jeito, é Bíblia. A Bíblia nos ensina que aquilo que o homem, isso plantar, pronto, não tem outro rumo. Você pode não gostar, mas é o que plantar. Ora, se não é verdade o que você planta, colhe, tem alguma coisa errada com os textos bíblicos, porque tudo é você e também sou eu. O que eu planto eu vou colher e acabou. Por isso que o texto está falando aqui, você já está curado, fora está ótimo, está curado. Agora,
tome cuidado para você não pecar. O que nós estamos vendo? Nossa geração, algumas pessoas, elas já não têm mais compromisso, já não têm mais intimidade com o Senhor. E isso faz com que o diabo ou entidades que foram retiradas dentro ou de fora, ao redor, possam voltar e fazer morada. Não é porque você fala o nome de Jesus, é batizado ou é membro da Igreja Batista no Manderó, que não vai ter aí uma batalha espiritual sobre sua vida. Porque o diabo precisa olhar para você como nós olhamos, o texto de Atos capítulo 18, 19, ali dos exorcistas ambulantes. Não adianta falar de Jesus. Nós começamos a trabalhar cura e libertação na nossa igreja, e teve uma pessoa aqui, e eu não sei porquê, a pessoa quando vem aqui, ora de olho aberto, a não ser que tenha algum mover diferente ou alguma coisa. Mas, cada um sabe, mas um dia eu estava ali atrás, tinha uma galera aqui na frente, e o Espírito Santo de Deus falou assim, vai na frente, dá uma olhadinha. Aí eu parei ali e falei assim, não, vai para lá. Eu vim para cá, olhei ali, olha fulano, ele está olhando de olho aberto e tudo, nada, não tem pecado aí não, tá, mano? Tem nada. A gente trabalha com o mover dos céus para a terra. Então a gente só faz uma coisa, obedece. Aí eu fui e tudo, e aí profetizava, falava ali. Eu fui conversar. O Espírito Santo de Deus falou assim, conversa com a pessoa, que não é isso não. Aí eu falei, Senhor, e aí, chego já, não vai na maciota. Cheguei, pá, cheguei, cara. Pô, estava reparando um negócio aí, queria que explicasse que eu estou aqui para aprender. Fogo descendo você de olho aberto e tudo. Pastor, tenho medo de fechar os olhos e cair. E aí, eu falei, caiu no espírito? Ele não. Como você profetiza? Querido, a Bíblia, use a Bíblia. A Bíblia fala para mim, para você, tudo. Veja se todos os espíritos, todas as manifestações vêm de Deus. Pergunta, esse é processo de cura e libertação, é ou não é? A gente tem que ponderar. Mas passou um tempo e tudo, estava no mover, a gente começando a trabalhar, mover profético, mas tinha um nome, e aí a gente começou a colocar a mão orando, e eu falei, você não vai fechar o olho não? Aí eu falei, o que está acontecendo? Não, pastor, eu estou em pecado. Como você está em pecado e profetiza? Como você está em pecado e põe a mão na cabeça de alguém? Filho, você não pode ter medo não de é bíblico, tem que repreender para melhorar ou para de vez. Porque existem esses profetas. Nós acreditamos em todos os dons da nossa igreja. Nós temos todos os dons aqui na igreja. E aí acontece, a gente precisa entender porque o diabo acha uma brecha e entra. E ele está falando assim, toma cuidado. Então existem pessoas na igreja, ela começa a aprender o linguajar, a forma de falar, mas nunca foram transformadas. Então é necessário que você que está na ponta, veja isso, para que você possa entender. Um dia nós fizemos uma vigília aí, apareceu um profeta, pastor, eu posso orar com você? Não, por mim não, ovelha minha ora por mim. Quem é você? Não, porque eu não te conheço. Até criança, pastor queria orar, abaixa a cabeça, nossa, pode colocar a mão na testa e ora, mas você eu não conheço. A Bíblia fala de profeta dentro do arraial, profeta é dentro do arraial, quando ele sai, movido pelo Espírito para qualquer coisa, ele tem no seu coração a sua essência, o seu lugar, a sua origem, a sua casa, e a mesma unção, o mesmo respeito que ele tem aqui, ele leva para tudo que é canto. Ele fala assim, olha, eu tive uma visão com você, eu sou fulano de tal, eu posso falar? E aí, olha só como é profeta, e aí eu vou falar, e aí você ora ao Senhor, e o Senhor vai te revelar. Gente, é tão gostoso falar isso. Eu estou orando para passar a palavra para um pastor, eu falei assim, Senhor,
como é que fala, vai entender, a pessoa é tradicional. Aí eu já tenho uma semana que eu estou orando, falo assim, como é que eu passo? Aí eu falo assim, Senhor, para mim tem que desenhar, o Senhor sabe qual é a minha dificuldade, porque uma pessoa, ela vai entender o quê? Então que eu sou maior, que eu não quero isso. Então me dá a palavra, o Senhor está me dando as palavrinhas, eu estou escrevendo lá. Bom, por que eu estou falando isso, amados? Porque quando você passa pelo processo de cura e libertação e batalha espiritual, você vai se vendo como aquele que é insignificante diante da glória do Senhor. O que é isso? É se humilhar e saber que nós somos alguma coisa ou temos alguma coisa porque Ele está dentro de nós. É por isso. Quando você compreende essa realidade, as coisas mudam. Então, não adianta você vai dizer, não, eu estou, não. O mundo espiritual sabe aonde você está. E pior, se você tem aspergido sobre sua cabeça, seu coração, sua alma, o sangue do Cordeiro. Ele sabe. Então, o processo de cura e libertação é esse. É você entender como você era. As cartas de Paulo falam assim, não oferecer os vossos membros novamente ao pecado. Então você começa a trabalhar para não usar o seu corpo novamente outra vez, né? Então é necessário você compreender isso. Segundo ponto, pode passar, está em João novamente, tá? Leia comigo, caminhando. Pode passar. Vamos lá? Respondeu. Existem coisas que somos nós que procuramos com as nossas mãos, como esse jovem, e ele precisava desse processo. Existem outros que podem vir dos pais, né? E aí é algo pessoal seu, que você precisa enxergar e que você precisa ver. Mas aqui ele está falando assim, olha, não foi nem o pai, nem a mãe, não foi seus pais não. Essa situação foi para que manifestasse a glória de Deus. Quando nós começamos a ver esse segundo sentido, contrapondo com o outro, você vai ver que tem algo que a gente pega com as mãos, aí não tem nada com o pai, nada com a mãe, mas tem coisas que vêm. Então quando você biblicamente repousa sobre esse texto, não vai dar para tratar tudo, tá, amado? Você tem que pegar a sua Bíblia e começar a rabiscar. Mas quando você começa a tratar sobre tudo, você vai ver algumas coisas que estão inseridas dentro da Bíblia. Por exemplo, da família de Jesus, quem foi sacerdote? Ninguém. Da família de Jesus, quem esteve com ele os 3 anos? Sua mãe, porque mãe é mãe. Então, sua mãe. Se você ler Lucas, você vai ver que os irmãos foram lá pegar ele para dar uma surra, porque acharam que ele estava ficando maluco. Aí a pergunta é, o ministério de Jesus de Cristo deu certo por quê? Porque ele obedeceu, entendeu o propósito dos céus, independente da família, ele seguiu. Então o que ele fez? Me ensinou e te ensinou. Quebra os laços espirituais. O que Deus tem para você vai se cumprir. Mantenha a posição. Qual era o propósito de Jesus Cristo? Obedecer ao Senhor e morrer na cruz. Propósito. Então acontece, ele teve que nascer numa família, nasceu numa família, a família não acreditou, a família não andava com ele, então o que ele fez? Cortou esse laço espiritual, falou assim, olha, eu e meu pai somos um, e eu vim para fazer a vontade do meu pai. E ele começa a falar isso com 12 anos. Então ele já começa a se projetar e fala assim, eu preciso entender que eu tenho um pai, e que eu nasci aqui para fazer um propósito. Eu posso e tenho que cumprir. Pronto, ele pega essa trajetória. Então não é porque você tem uma genealogia que não te ajuda tanto, que você não pode ter um ministério e exercer aquilo que é propósito de Deus sobre sua vida. Se você pega Mateus capítulo 1 e lê lá, na genealogia de Jesus Cristo, tem tudo de bom e também de ruim. Quem está lá? Raabe. Não significa que sua família tenha passado por isso que você vai passar, só que as oportunidades que Deus dá, é você que vai abraçar. Eu não posso colocar e enfiar isso na sua goela, eu preciso mudar. Então eu olho para a minha geração, olho para a minha família e falo assim, não vou ser. Quase
é quase, mas eu não vou ser. Então você olha e começa a destinar o que você quer sobre a palavra de Deus a um propósito. Então, quando eu comecei a entender essa realidade, eu comecei a ver que a minha vida poderia ser igual da minha família, do meu pai. Então, meu pai não ficou casado com minha mãe, meu pai tinha prostituta, meu pai ia pelo baixo meretriz, certo? Cada um com o seu cada um. E aí aquilo foi ensinando. Até um dia ele chegou para mim, eu estava com uma idade de 13, 14 anos, e falou assim: filho, está na hora de você ir no baixo meretriz. Eu falei: como é que é? Eu ia para a igreja. Eu falei: você tem que largar isso de igreja. Nunca deu conselho, quando foi dar isso aí. Então acontece, você precisa entender qual é o fechamento, qual é a base que Deus está conversando com você. Sustenta a sua casa sobre isso. Mas minha família, filho, cada um dará conta de si mesmo a Deus. O que é que Ele está fechando com você? Lá, quando eu falo larga sua família, eu sei que você é inteligente. Não vai chegar e falar assim: ó, o pastor mandou largar. Não estou falando isso não. Eu estou falando, cada um no seu objetivo, cada um no seu propósito. Agora, você, Jesus largou a família dele. É importante você entender isso, leia a Bíblia. Então o que acontece? Mas ele fala assim: os propósitos de Deus para mim, eu vou seguir. E pronto. E aí quando você vai seguindo, você vai compreendendo que aquilo que era do seu pai, aquilo que era de sua mãe, aquilo que será do irmão mais velho, fica lá. Mas você vai seguir o seu combinado, o fechado, a aliança que o Senhor fez com você. Foi assim com Moisés? Foi. Jacó foi assim. Esaú foi assim. Com todos os servos e servas de Deus, foi assim. O que você vai fazer? Não, eu quero minha bênção, então você vai batalhar. Não, eu quero salvar. Deixa os outros. Sempre vai existir alguém para falar que você não melhorou. Mas o importante é que você tenha a Bíblia como respaldo para entender. Hoje, como vocês sabem, eu estou completando mais um ano de ministério. Ô glória! Mas eu comecei a ver que nem sempre foi assim. O meu pai foi um dos que falou assim: você vai passar fome ou vai ser ladrão? Nunca falou nada, mas quando chegou para falar da nossa família, eu vou falar da nossa família para não ficar muito restrito, falou assim: você não vai trabalhar não, você vai ser pastor? Aí ia para o outro, dentro de uma outra igreja, estava trabalhando, eu trabalhava, estudava. E aí eu chegava à noite, fazia minha casinha. E aí um irmão falou assim: ô Fábio, rapaz, esse negócio de seminário não dá adianta não, larga isso, vai trabalhar no outro canto. As vozes sempre tentam nos atrapalhar diante dos objetivos que Deus tem para você. E filho, não adianta você chorar nem fazer biquinho não. O mundo é mau, a Bíblia fala, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Se você não fechar com o Senhor, como Jesus Cristo fechou com o seu Pai, e falou assim: é para lá que eu vou? Chega em Lucas, você faz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, é isso, amados. O chamado para todos nós é para ter uma vida íntegra, pura e que agrade ao Senhor. Esse é o meu chamado e o seu chamado. Porém, diante dessa perspectiva grandiosa, o Senhor escolhe alguns, você: vamos trabalhar mais, vamos embora, e aí você vai trabalhando e se doando, e aí quanto mais você se doa, mais você é curado. E é importante você entender que todo isso da família que antigamente estava presente, hoje vai saindo porque você determinou sair da sua vida tudo aquilo que não ajudava. E aí o que acontece? Você vai se posicionando espiritual, não porque as pessoas falam, definem, não, mas é porque você decidiu. Tem um pessoal agora chamando, lá de 1900 não sei quando, chamando para fazer um encontro em Vitória, o governador Valadares. Um povo só maconheiro, fumador, cheirador, lá daquela época, me acharam. Aquele grupo, Joãozinho. Você vai? Eu falei assim: quem vai? Só a gente. Eu falei assim: o povo não é casado não. Um bando de sem nada que fazia antigamente, quer se reunir, não leva esposa? Meu querido, você não precisa falar com o diabo, nem ter me fala comigo, não precisa, gente. Não precisa. Não é um ambiente para eu estar. Foi de lá que eu saí. O pessoal quer ir para lá. Não, só um dia. Um dia sem esposa. Ninguém vai levar a esposa. Amigo, os homens. João. Ninguém, inclusive eu, não prestava.
quer se reunir, para quê? Não quer levar a esposa. A armação, amados. Tu vai cair nessa linha de gata? O Senhor falou assim, eu te tirei de lá. Cura e libertação. Eu não quero mais voltar para lá. É decisão, filho. Eu sei aonde o Senhor me colocar, eu não quero. Então você precisa entender que nesse processo, Jesus está falando dele, que ele caçou com as próprias mãos, e falou aqui da família. Então você pode ter isso, mas o Senhor é que determina, quando você faz uma aliança, o que você vai ser com ele. E é duro, amados, o processo é duro, difícil, mas não é impossível. Então passe por esse processo. O pessoal vai falar que você é doido, só vive na igreja, orando e tudo, você não quer mais nada, mas você sabe do seu sofrimento, da sua dor, você sabe como a sua alma sofre quando você está sozinho. Para que continuar andando sozinho na esparrela sua ou de sua família? Se toda a sua família fosse boa, tanto assim como a gente imagina e desenha, por que está no buraco que está? Por que está na bagaça que está? Ou tá, se não está funcionando da vida da forma que estão vivendo, por que você vai viver dessa forma? Eu olhei para esse texto aqui lá em 1900, não sei quando, falei assim, eu vou casar. E vou casar com uma mulher de Deus e eu não vou me divorciar. Peguei esse livrinho aqui. Falei com minha esposa. E a gente está casado até hoje. Não precisei do meu pai, do relacionamento da minha mãe, mesmo que ela tivesse trabalhado, nos já ajudou, não tira esse mérito dela, mas como casal não é meu exemplo. E eu falei, a gente vai continuar. Sabe onde eu aprendi? Nisso aqui, não precisa fazer faculdade não. Não aprendi inglês e espanhol para você ler um bom livro, está aqui. Está aqui. Honrar minha esposa, não aprendi com meu pai, que meu pai queria bater na minha mãe, que o pau quebrava e tudo. Mas eu lendo esse livro aqui, falei assim, amai as vossas esposas. Você não precisa de interpretação, nem no grego, nem no hebraico, não precisa. É amar a esposa. E acabou. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, filhos, obedecei aos vossos pais, o Senhor por isso é justo. Na Bíblia, cura e libertação. Ora, se você aceitou Jesus Cristo, Jesus vai lá e através de Paulo, em Efésios 6, 1 e 2, ainda fala isso, então você tem que melhorar, e é assim que a gente melhora. Então a realidade são sofrimentos que vêm da nossa mão ou da nossa própria família. O que você vai fazer? Vai engolir isso, viver, ou vai falar assim, a minha vida vai ser diferente, aonde eu colocar a mão, eu vou prosperar, porque está na Bíblia, e é assim que você faz. E os outros são os outros, mas a sua aliança, o seu pacto, a sua busca, o seu desejo com o Senhor, vai para onde, filho? Eu vi hoje, acordei mais cedo, falei com a mulher Batista que ia acordar 9 horas. E acordei, foi 5h30. E aí eu falei assim, rapaz, estou completando mais um ano. Aí fui para o joelho, ajoelhar e agradecer a Deus. E como eu falo com vocês, e a gente sempre fala assim, até aqui o Senhor me ajudou. Então eu estava ajoelhado lá, o tapetinho está lá ainda. E Deus trabalha em você, não é no meio nem na coletividade, Ele trabalha no secreto. É lá que começa o ministério, é lá que começa a sua vida, é lá que começa a paternidade, é lá que começa você ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido. É lá no secreto, amados. É você lendo esse livrinho aqui e você ajoelhando e falando assim, Senhor, eu não presto, Senhor, é assim meu coração é mau. É lá. É lá. E aí você reconhece a sua futilidade diante das coisas do mundo, diante da grandiosidade de Deus. Você, eu preciso melhorar, e você vai conversando com o Senhor, e o Senhor vai agraciando você com a presença dEle, tratando você, melhorando a sua língua, os seus pensamentos, as suas palavras, aquilo que você age, e aonde você vai andando, o Senhor vai exalando um bom perfume dEle em sua vida. É decisão sua melhorar, é decisão sua passar por esse processo de cura e de libertação. Para piorar muito mais, aquelas pessoas que não têm esse tema em sua mente de cura, libertação e batalha espiritual, a gente vai terminar com o livro de Tiago, para piorar mais a visão dessas pessoas e abençoar mais você. Pode passar? Leia esse texto comigo, vamos lá? Está alguém... Pode passar.
Pode passar. Esse texto deixa a gente maluco. Pode voltar? Lá no 13. Se você pegar todos os capítulos que eu te passei, e muitos outros, e você juntar, ele deixa a gente maluco. Se você chegar ali e falar assim, está alguém entre vós sofrendo? Falou que é de dor? Falou que é um braço quebrado? Sofrimento. Alma. Olha só, faça o quê? Remédio, oração, cura e libertação. Está sofrendo, estou sentindo um negócio, vem cá. Senhor, está sentindo um negócio no coração, uma angústia, sofrimento. Todo mundo? Vamos piorar isso aí. Aí ele fala assim, está alguém? Faz o quê? Pronto, amados. Tem gente aqui, quando eu chego aqui, os cânticos, às vezes não refletem a minha vida, mesmo assim eu canto. Quando eu chorar, eu falo assim, não, hoje eu não estou chorando não, estou na graça. Mas tem irmão que está. Então eu canto com ele, para que a atmosfera espiritual venha abençoá-lo, mas eu estou muito grato ao Senhor por isso. É assim. Mas se você está alegre, eu estou muito alegre, eu passei, vem cá, vamos orar, agradecer a Deus. Você já agradece a Deus pelo carro, pela casa, pelo emprego, pelo salário, é alegria. Então você faz uma oração de alegria, ou senão você canta louvores. Agora veja só como muda, deixei sublinhado em negrito. O que diz no verso 14? Está doente? Chame, ao processo, chame, da onde? E oração, e com processo de cura e libertação. Pronto. O texto está falando, tem alguém doente, diferente de sofrendo. Tem alguém doente, chame, olha a igreja aí, chame alguém da sua igreja, não, os presbíteros, líderes, pastores, chama esse homem, manda ele levar o quê? O óleo, agora olha só, o óleo só? Não, faz o quê? Uma oração, e em nome, processo de cura e libertação. Está aí. Ah, pastor, está aí no texto, e acabou, está aí no texto. Acabou. Por isso que tudo crente fala assim, vamos orar. A gente está orando e fala assim, vamos orar. A pastora Cris está resolvendo um documento, conseguimos pegar o documento com o pastor, isso desde a semana retrasada. Achamos o pastor, mandou não sei o que lá, teve um feriado, recebeu, eu estava indo para o Espírito, ela estava voltando, quer dizer, eu estava voltando, ela estava indo, mandou o documento, a gente viu a declaração, ele pegou, assinou, ele estava em Belo Horizonte, mandou, isso é bom demais ter computador assim. Mandou, assinou, ela foi, conseguiu fazer a reunião, teve que voltar, amados. E eu sempre falei assim, vamos continuar orando. Porque essa casta, amados, só com jejum e oração. E aí ela vai lá, pega o documento, vai fazer, dá uma olhadinha, pastor, dá uma olhadinha, o advogado falando, dá uma olhadinha, a gente olha, até a Thaís participou da reunião, a gente olha, vê, calma, não podemos perder o foco, e é desse jeito, não tem. Há momento que a gente está precisando de cobertura espiritual, com libertação. E aí o texto vem falando de todos os processos. Pode passar? O texto segue. E a oração, olha só, já muda, parece que não tem nada com nada, parece que não tem conversa nesse texto. Ele fala assim, a oração da fé faz o quê? Tem alguma coisa errada aí, salvará o enfermo. O enfermo precisa de cura, ele está falando de doença para a morte. Ele fala assim, vai salvar, não é curar. Tem gente que precisa de oração na enfermidade, é para salvar. O texto continua, e o Senhor o levantará. Pronto, leia essa parte comigo. Aí a gente vai fazer igual aqueles fariseus. Como é que você vai perdoar pecado dos outros? É interessante que esse texto está falando de mim e de você. O texto fala, se houver, a gente está orando, e se houver cometido pecado, então vamos lá. Enfermidade vem através de pecado, amados? Vem. O texto está falando que, ele não está falando da enfermidade, ele fala assim, será perdoado o pecado depois curado, é só você entender esse texto. E aí ele fala assim, serão perdoados, ele levantará, mas veja só, se tiver cometido pecado, vai ser perdoado.
É um processo, amados, de acompanhamento pastoral. Você senta e fala assim, aí, vamos embora? Aquele fala, não, tudo bem, pastor, está tudo bem. Depois a gente vê uma bagaça, uma desgraça na vida da pessoa. Por quê? Porque ele decidiu viver daquele jeito. Não tem como você mudar a vida da pessoa. Pode passar. E esse último texto aí, ele fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Olha, ele fala, oração para cura, não está falando nada, é para cura. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então ele está falando aí de duas pessoas. Eu e você e seu irmão, sua irmã. É questão de oração, amados. Então isso é o quê? Pode ser 30 semanas, final de semana, vida vitoriosa. Pode ser escola ministerial, pode ser aí as células, não sei. Mas você precisa conversar. As pessoas estão morrendo aflitas e elas têm tudo o que é necessário na igreja para conversar, para ver e colocar em ordem a sua vida. Então, quando nós começamos a ver a vida desse homem, quando começamos a estudar, ele não está falando de algo superficial, mas ele está falando que você pode ter muito tempo de dor, de sofrimento, você pode ter muita angústia, e não importa o tempo da sua dor, não importa, ela pode cessar agora. Cura e libertação é para agora, é o início, é o início. Quando você começa a passar por esse processo de cura e libertação, você começa a duvidar de todos os moveres, e começa a ser seletivo, assim, aqui tem Deus, aqui tem mover de Deus, aqui tem, e tem um momento que Deus fala assim, sai daí, não fica aí, e aí você vai começando a aprender como você se move. Estava com a pastora Val um período aí, a gente estava conversando, e ela fica com o celular e eu fico com o meu, né? Então quando a gente tem um negócio assim que não dá para eu estar no canto, e ela fala assim, ora por mim que eu estou ficando com sono, já sei o que é. Aí eu falo assim, o que você está sentindo? Isso. Show, fecho minha portinha, se não tiver aí ninguém, alguém vem para orar aqui, se eu estiver em casa eu oro. Por quê? Eu sei que é uma batalha espiritual. Quando você está bem, amados, você tem que fazer essa leitura do seu corpo. Quando você está bem com sua esposa, está tudo bem em casa, você começa a sentir um mal-estar e tudo, procura ao redor. Começa a ver. Eu sou aquele que não aguenta, um apertão já estou no clube de coordenador, ora por mim. Eu não quero saber, se não for tá legal, mas se for, já estou coberto. Acabou. Nem quero saber, o pessoal, eu já vou falando assim, ora por mim. Quando eu falo que eu orei por vocês, eu orei mesmo. Agora quando eu falo assim, ora por mim, que o negócio está, já ora. Então, poxa, teve um dia que eu estava sentindo um negócio no peito, e falei assim, é agora que eu vou. E o negócio começou, falei assim, mas eu estou bem, comi bem, poxa, o que está acontecendo? Fui para lá, orei, né? Eu falei assim, mozinho, eu acho que o negócio está feio. Eu falei assim, não, vamos orar. E aí ela colocou, falei assim, rapaz, não tinha nada, nem preocupação esse negócio, não tinha nada, amados. E aí, Bíblia, eu lembro de Jó, cara tranquilo, estava lá na fazendinha dele, tudo certinho. Começou uma revolução, um bate-papo no céu a respeito do cara. E aí, o cara estava bem, mas nos céus acontece esse mover sobre sua vida, filho. Se você está na unção, trabalhando, né, se você está na bagaça todinha, glorificando o nome do Senhor, pode ter certeza que Ele está lá conversando nas regiões celestiais sobre você. Você está na luta e sorrindo, você não, tá, vamos embora, mas de unção, de graça, pode ter certeza que o mundo espiritual está lá balançando. Você está abalado, não, você está alegre, dorme pra caramba, e aí fica difícil até para acordar, é porque você está bem com o Senhor, e Deus vai movendo sobre a natural, fala assim, olha lá. O que acontece no texto? O texto diz que ele estava tudo bem, e ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, cura e libertação. Quais são os pais que não oram pelos seus filhos todos os dias? Não é, Patrícia? Não é, João? Está lá a relação. Passei para a pastora Val, falei assim, dá uma olhadinha, vê se está faltando alguém, porque o homem está lá. Tem um nome do marido, da esposa e dos filhos. Quem saiu da igreja já não está na minha lista, não pode, mano. Está em outra igreja, pelo amor de Deus. Você está em outro pastoreio, fica por lá. Eu corto ali a listinha. Aí ela falou assim, mozinho, saiu esses 15. Aí eu falei, saiu, não está mais nessa igreja, então corta. Não pode. A Bíblia fala sobre fundamento alheio, então ore. Então eu tiro 1 ou 2 vezes por mês, né, para orar. Pego a listinha, que eu, né, não pode mudar a posição, estou numa idade que não pode mudar a posição dos nomes, e aí eu oro por todos aqueles que estão no campo de batalha.
Aqueles que estão no louvor, aqueles que estão na escola ministerial, aqueles, às vezes eu esqueço de falar, orei, aqueles que estão na recepção, aqueles que estão na célula, aqueles que estão como pastores, oro por vocês e pelos filhos. Ah, está na igreja. A mulher batista fala assim, tira. Por quê? Eu tenho que entender que as ovelhas é desse aprisco. Então eu oro para que Deus possa abençoar. Mas, veja só, os pais fazem isso com seus filhos. Você acha que seu filho que vai para a bagaça não morreu por quê? É porque você está de joelho. Você acha só porque ele é bonitinho, ela é bonitinha, você vai para o pagode, quando você ajoelha lá, o Senhor desvia a bala, tira Satanás, tira uma flecha daqui, os caras queimam. É porque você está orando, filho. Vai para um jogo de futebol que só tem bandido, bate com pau, mata a pessoa, corta a cabeça, você vai para o joelho e fala assim, Senhor, não sei o que lá, você, não sei o que lá. Foi legal, fica de joelhão para você ver. Vai viajar, nós fomos para o campo missionário. Eu ia falar para Portugal, está longe. A gente foi para, esqueci o nome, Paraguai. Instrução, chegou lá, aonde não podia dar nada errado, deu. O que a gente fez? Orar. Meia-noite tinha gente acordada aqui. Começou a orar. A Eliane Rufino falou alguma coisa lá, não lembro. Depois veio a Alessandra, profetizou, falou assim, vamos voltar lá. Quando voltou lá, tinha mudado o turno. O cara deu um carimbo, passou todo mundo. Já era de madrugada, falou assim, Alessandra, eu vou. Falei assim, não, você não, você vai ficar com o pessoal, eu volto de carro. Aí eu falei assim, trouxe o cartão da igreja, eu falei assim, depois a gente vê como é que a gente paga. A oração, amados, estava lá. O cara deu um carimbaço assim, sorrindo, e a gente passou, o que aconteceu? Oração. Qual é o grande problema? As nossas igrejas estão parando de orar. O povo está parando de orar. Amados, a gente chegou até aqui, foi por oração. Entrega jejum. Você está pensando, você acha que essa esposa fica em pé por quê? O seu marido fica em pé por quê? Porque as coisas estão dando certo. Às vezes dá uma bagaça, não fica nuvem, o negócio, você fica parado. O que está acontecendo? É melhor você ficar parado para não piorar. Às vezes você fica parado, fala assim, Senhor, o que está acontecendo? Do jeito que você está, você vai escorregando, cai de joelho para não atrapalhar. E aí você ora. O que acontece? Hoje a gente está parando de orar. Hoje está parando de entrar no meio do inferno e falar assim, Senhor, isso é meu. Aí vem um bando de babaca falar que a gente determina para o Senhor. Não, a gente determina em cima do que o Senhor já liberou. Você não determina nada para o Senhor. Ele fala assim, vai nessa tua força. Josué 1,9 fala assim, eu não te mandei eu. Olha aí, eu vou determinar para quem? Não é para Deus, é sobre a palavra dele. Não te mandei eu. Ser forte, corajoso, não temas. Palavra profética. Ele fala, estou entrando lá, Senhor. É para pegar o filho de fulano e tudo. Ele põe a mão, pode entrar. Eu não mandei você. Profetizo sobre aquilo que ele já liberou para mim. Hoje o pessoal usa tanta teologia, eu falo assim, faz só ajoelho e ora. Depois você, só ajoelho e ora. Você precisa entender que não é a decepção que você teve, não é a frustração que você teve que vai impedir Deus de agir. Não, ao contrário, Ele vai te colocar em pé. Eu lembro, amados, eu preciso fazer isso, né, de vez em quando, para não deixar o orgulho e prepotência entrar no meu coração. Mas eu me lembro quando eu me lancei na obra, no campo missionário, e como o Senhor foi comigo, me livrou de cada enrascada, eu falei assim, o que é isso? Claro, Ele me deu uma esposa maravilhosa, que eu coloquei até um negocinho, eu não gosto de escrever muito não, né? Mas eu escrevi, que quando eu falava assim, mozinho, vamos fazer isso, ela falou assim, Deus te disse alguma coisa? Falou, então vamos fazer. Então nós sempre tivemos isso. E aí quando eu estava no campo missionário, eu levei Bíblia, oração que aprendi com 2 senhoras, que oravam dia e noite, não tinha telefone, com um senhor que fazia jejum dentro de uma igreja tradicional, o pessoal só não podia saber, aprendi que era o jejum, aprendi o que era monte dentro de uma igreja tradicional, e ele falou assim, olha, a gente não está em revelia não, a gente não pode chamar ninguém, senão você sabe como é o mundo espiritual. Eu falei assim, eu não sabia nada, eu falei assim, entendo. Então nós íamos sem chamar ninguém. E aí eu comecei a ver algumas coisas, eu falei assim, rapaz, esse caminho aqui não é mais fácil, mas é maravilhoso. Ver a glória do Senhor. Então eu fui assim, quando eu fui para o campo missionário, fui assim, e aí eu falei, eu vou casar, mas eu preciso casar com a mulher de Deus e tudo. Nós tivemos nossos problemas, dificuldades, hoje que a igreja tem aqui, casados para sempre. Isso, eu fui ler um livro, para saber como é que casava.
Paz para toda a vida? Rapaz, foi no peito. Foi aprendendo quem tinha mais experiência, como é que era, foi no peito. Cura e libertação era um jejum com o coração, um óleo, pronto, e acabou. Era sempre assim. Hoje nós temos uma estrutura que facilita. Como é que é isso? Prepara, sem dor. Claro, você vai ter a sua dor. Mas hoje a gente fica com timidez de pegar um púlpito para fazer uma oração. Está falando com a pastora Val, põe criança aqui, pelo amor de Deus. Se o pai não quiser, vai embora. Mas o pai tem que deixar a criança vir aqui para orar. Não vai não, meu filho. Tem que colocar a criança, você grita, berra e tudo. Põe o microfone aqui, agradece a Deus para a igreja. Isso, amado, é exercício. Isso é exercício. Colocar a criança, não vou levar minha criança, não mata, arrasta esse moleque para cá, não vai querer nunca vir na igreja. Mentira, se você não ensinar o caminho, é que ele não vai vir mesmo. Mas já ensinando difícil, você tem que trazer, tem que ensinar a orar, colocar para ajoelhar para orar. Então, eu comecei a fazer desse jeito, aí eu comecei a ver algumas realidades. Se você não se lança, filho, os céus não descem. Se você tem vergonha diante dos desafios, Deus não opera. Deus opera em pessoas que mesmo contra a sua força, mesmo contra a sua cultura familiar, ela se levanta e faz as coisas acontecerem em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou aqui como pastor e eu nunca imaginei ser pastor aqui. Eu fui para Jandaia do Sul com minha esposa no carnaval. Deixei os meus filhos aqui com o pastor Edinaldo, com meu irmão e minha cunhada. Mostrei a pastinha verde, a bendita pastinha verde, se acontecer alguma coisa, resolve aí. E nós fomos para lá. E eu fui com o coração cheio de expectativa. Hoje eu estava vendo, fiz todo o cronograma do meu pastoreio, da visão, que acreditava. Levei lá, apresentei, ficamos com casais, não sei o que lá, a casa. E a mulher Batista saiu de lá. Colocaram para jogar bola, eu só chutava bola, não corria não, só chutava bola. E aí, chegou de lá no carnaval, eu falei assim, mozinho, e aí? Eu falei assim, é essa a igreja. Quando chegou aqui, o pastor, eu falei assim, a pastora Val trabalhava aqui, e ela conversou assim, e aí pastor, tudo bem? O pastor Edinaldo falou, e o Fábio? Eu falei assim, pastor, tá tudo bem, ele quer conversar com o senhor. Ele falou, mas e aí? Eu falei assim, se o Senhor abençoar a gente, ele falou que vai pedir as contas, e vai para a Jandaia do Sul. Ele, não, o que é isso? Peraí, não sei o que lá, para disso. Aí eu vim aqui conversar com ele, falei assim, cara, fica comigo aí. A gente não sabia nem o que ia acontecer. Ele, fica comigo, eu já era pastor, né, tinha sido consagrado, ele, fica aí comigo. Aí eu falei, show, pastor, mas assim, contrariado. Você acha que é só você que fica contrariado quando fala alguma coisa? Claro que não. Agora eu estou falando para você um pecado. Eu falei assim, não, fica aí. E eu falei assim, o que o senhor acha? Eu falei assim, eu vou orar. Eu falei assim, e eu doido para ir, a mulher Batista, mozinha aí. Eu falei assim, não, ele falou para esperar. E aí, vamos ficar. E aí ficou, ele não sabia o que estava acontecendo, a gente começou, passou concílio, e aí foi indo, e a gente, aqui, quando pensou que não, amados, mudou de uma tal forma, e eu esperei. O que estou falando? A Bíblia fala que é o Senhor que sabe os planos que tem a seu respeito. Não significa que você não possa fazer planejamentos, sonhos, não, mas o Senhor, quando você apresenta para Ele, fala assim, vai ser dessa forma e desse jeito. Agora, você não pode ter medo. Você não pode temer. Você não pode, de forma nenhuma, se esquivar. O medo até pode chegar, mas se você chegou até aqui, em nome do Senhor Jesus, prossiga. Muitos ministérios que iam mudar o mundo estão morrendo. Dentro da igreja, com empoderamento, com palavra, com tudo, está morrendo. Por quê? O diabo fez alguma coisa, falou alguma coisa, e as pessoas não se lançam. Então, eu estou falando para você o seguinte, que é necessário que você compreenda que o processo de cura e libertação é como o povo que estava andando para Emaús. Deus vai fazendo as coisas enquanto a gente anda. Quando você se prepara, passando pelos processos, não reclama do processo, Ele vai colocar você, mesmo que seja pequenos começos, em lugares altos. Porque você entende que é Ele o princípio, o meio e o fim. Não tem na história daqueles que são pastores, na história daqueles que são líderes, que possam entrar para a sua trajetória e falar assim, fui eu. Não, não. A única coisa que você fez foi aceitar o Senhor Jesus como Salvador. O restante foi proveniente de tudo aquilo que você permitiu Ele mudar, Ele colocar, Ele retirar. E se você retira Jesus, a história, acabou sua história, acabou sua vida, não tem mais nada. Ele que fez com que a sua história tivesse algum valor. Por isso, você precisa entender aonde você quer chegar, o que você precisa mudar na sua vida agora. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você.
Em 1985, 86, eu estava em Goiânia e depois eu fui descobrir o que era césio. Na época que esse pessoal pegou o césio, eu estava na rodoviária de Goiânia, não sabia o que era isso. Depois, quando foi melhorando, tendo comunicação, eu descobri que naquela época, Goiânia estava interditada e eu estava lá dentro. Alguém pegou o césio, que é o negócio do raio-x, né, da aparelho de raio-x, achou que era brilhoso, foi trocando e acabou com Goiânia. Hoje, quando você passa de Distrito Federal para Goiânia, tem um monumento lá, de muitas pessoas que morreram, estão tortas hoje. E eu estava lá, Deus me livrou. E aí quando você vai vendo as coisas que Deus estava fazendo sobre sua vida, e não era judiação, era uma preparação. A pergunta é, por que você parou? Por que você desistiu? Por que você se empenha tanto em outras coisas que não são de Deus? Você fala, você vai, faz, e quando é algo para Deus, você é tímido, não quer, não pode, não se lança, não é comigo. O que aconteceu? O que aconteceu com os versículos bíblicos que empoderam você? O que aconteceu com toda a autoridade e poder que o Senhor deu para a Igreja Batista no Moneró, para que você pudesse exercer seu ministério? Por que você parou? Por que você não se move? É o momento de você ver, filho e filha, o que aconteceu com você. Aonde o diabo conseguiu colocar na mão? Qual foi a brecha que de repente você abriu? O que é aquilo que é do seu pai, de sua mãe, que de repente está realizando em sua vida que não deveria, quando o Senhor falou assim, olha, a sua vida, o seu ministério, vai ser diferente, a sua trajetória comigo vai ser diferente. O que aconteceu que você está voltando aos rudimentos? O que está acontecendo? Feche seus olhos e ore por você, nesse momento. Isso aqui tem... Olha, Senhor, você tem um tempo. Não pense nas condições, você nunca terá condições para realizar nada. Não pense na idade, não pense na sua família. E quando eu digo não pense na sua família, eu estou falando daquilo que eles foram, não querem mudar, estão passando para você. Se Deus falou que você vai ser, faça isso. É necessário que você olhe para você e veja o que Deus vai fazer com o que você tem em suas mãos. Não interrompa os processos. Você precisa se mover. Pare com essa mentira. Saia desse engodo que Satanás está colocando em sua vida. Cristianismo precisa de vida transformada. Maravilhas do céu se manifestam na vida daqueles que se quebrantam. É necessário que você entenda isso. Olha, Senhor. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre fique de pé.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. amém. Eu tinha pedido o Juan para deixar o violão ali. Eu ia tocar e cantar esse cântico. Eu me lembro quando eu cheguei em um determinado lugar e eu falei: Senhor, eu não sei cantar e eu não sei tocar como um grupo de louvor. E aí eu estava orando ao Senhor. Eu sempre saí para o meio do mato para orar. E Ele falou assim: eu não pedi para você ser um tocador, nem instrumento. Eu não pedi isso para você. Eu pedi para você celebrar a vida. E eu falei, chorei. Peguei um livrinho, aprendi esse, tem mais 10 cânticos. E aí, numa igreja, o pessoal do louvor era só aqui, fora eles não iam. E eu falei assim: eu não tenho espaço para fazer nada. Eu falei assim: mas quem disse que é aqui? Tem outros lugares. E aí eu ensaiava com a pastora Val, ela sempre cantava. E aí eu fui para o presídio. Tinham 15 presos. Esse louvor eu tocava 5 vezes. Por um cara que ele estava bêbado e foi numa fazenda e matou um cara que dava comida para ele para roubar uma vaca. E ele falou assim: pastor, eu não sei porque eu fiz isso, eu não era pastor. E aí eu cantava um cântico que a Celinha cantou no dia. É engraçado como Deus faz as conexões. E teve um cântico que a gente tocava, não tenha sobre ti, 5 vezes também. E aí ela cantou no dia em que eu fui no concílio aqui, Deus só confirmando, ele pegava e me jogava para lá. Se lembra disso? Se lembra de lá? Se lembra disso? Eu falei: esse cântico eu sei, dó, ré, mi, fá, aquele negócio assim. E o cara pedia isso, e eu cantava junto com a pastora Val. Ela tem uma voz possante, então ela cantava e eu ficava ali tocando, fazendo só quando não tinha água, não tinha garrafinha d'água. Você é forjado nos piores lugares, no deserto, para que o Senhor possa preparar você para aquilo que Ele tem. Quando eu vejo que Deus olhou para Moisés, ele cheio de desculpa, como eu e você, ele falou assim: Moisés, o que você tem na mão? O Senhor já joga no extremo. O que você tem na mão? Um pedaço de pau. Tá bom, você vai fazer esse povo todo com esse pedaço de pau. Tá bom para você? Tá. Não era o pau, gente, era a presença. Só que ele precisava de um amuleto, né? O senhor quer esse pedaço de pau? Segura então, vai lá. Não foi o pau nem a madeira, foi a presença, Senhor. Meu querido, faça como Davi. Comece a ser grande no secreto. Foi lá que a gente foi forjado. Aqui é o resultado final. É lá. Não deixe de dobrar os seus joelhos diante daquele que é o princípio, o meio e fim. É lá.
Hora gostosa de você ficar orando de madrugada, 1, 2 horas, tomando um café e vai até 4 horas, você sai renovado. É nos pés do Senhor que as coisas acontecem. É no secreto você mata um leão, é no secreto você mata um urso, é no secreto você toca para o Senhor, é no secreto você faz uma oração simples, bonita, profunda, faz um louvor que atinge o céu e o céu se manifesta. Feche seus olhos novamente. Agradeça a Deus que você é um homem, uma mulher chamada pelo Senhor. Agradeça a Deus. Pastor, acabou. Filho, não acabou. Se Ele não falou que acabou, não acabou. Não acabou. Você pode ter aceitado parar. Aí é com você, mas hoje o Senhor está falando assim, vamos voltar? Ouve esse cara aí, ó. Ouve esse homem aí que ele não era, não tinha, foi eu que fiz. Então ouça o que o Espírito está falando para você, porque você parou, filho. Porque largou, porque deixou o caminho. O Senhor Jesus Cristo falou com uma mulher que tinha 5 maridos, acertou a vida dela e toda a comunidade. Falou com uma mulher hemorrágica, acertou a vida dela. Falou com o cego, com o leproso. Ele foi acertando a vida, acertou a vida de Pedro, de Paulo. Foi acertando a vida porque não vai acertar a sua. Você pode realizar muitas coisas com o Senhor. Coisas maravilhosas, você não tem noção. O diabo não quer que você entenda que você tem essa força. Mulher, se você chegar em casa e orar pelo seu marido, eu creio junto com você, amanhã ele se dobra diante do Senhor. É uma oração. Seu filho pode estar lá no baile funk, pode estar lá na rua, minha irmã. Se tu orar hoje, fala, Senhor, sobre aquele Jesus que o pastor falou, ele desce sorrindo aonde você está. Você vai ver que o seu filho, sua filha vai procurar, pai, mãe, aconteceu um negócio no meu coração, eu acho que eu vou morrer, me ajuda. Se você crer nisso, se sua emoção, a alegria toda acabou em servir ao Senhor, começa a sentar na frente, filho. Começa a sentar na frente. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros são os últimos. Você sabe disso. Mas às vezes está sentando lá atrás, sabe por quê? O diabo conseguiu acertar o nosso coração e dizer, você vai sentar lá na frente para quê? Eu conheço, eu sei quem você é. E você acha que o pastor está aqui por quê? A Celinha está aqui por quê? A Mariana está aqui por quê? O Gabriel está aqui por quê? É graça do Senhor, ninguém tem condições não. A gente crê que aquele que chamou também capacitou, deu unção, deu perdão, e a gente vem aqui pelas misericórdias de Deus, porque a gente sabe que não seremos consumidos pelo coração quebrantado. E se existe alguma coisa, é por Ele e para Ele. Filho, se levante em nome do Senhor Jesus. Existe uma população para a gente ganhar com o seu testemunho, não é com o testemunho do pastor Fábio, é com o seu testemunho, com isso que você passou, com isso que você está passando. A Bíblia está recheada de homens e mulheres que estavam acabados, e uma palavra só, um encontro só com o Senhor Jesus, eles mudaram toda a sua civilização. Você é o próximo, você é a próxima. Ministra sobre sua vida, Senhor, eu vou voltar. Eu orava, eu li a Bíblia, é isso aí, é no secreto. Deus forja Davi, é no secreto. Depois ele começa a matar gigantes, depois ele começa a subjugar reinos, mas com o Senhor. Pai, nós agradecemos por sua bondade e graça. Agradecemos, ó Pai, pelo seu mover sobre a Igreja Batista no Moneró. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido aquele que tem sustentado seus filhos e filhas. Pai, nós agradecemos porque o Senhor está restituindo ministérios, ó Pai, lideranças, pastorados. Ó Pai, nós agradecemos por isso. Repreendemos o diabo e toda a sua ação, ó Pai, e glorificamos o seu nome pelo despertar espiritual, ó Pai, que o Senhor tem dado aos nossos corações. Que os teus filhos e filhas, ó Pai, saiam com esse cajado ou esse pedaço de pau. Ó Pai, eu não sei o que tem na mão, mas o Senhor pode falar como falou, conversou e orientou Moisés. É com isso, filho, então vamos lá libertar mais pessoas, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Levanta esses homens e mulheres para que possamos juntos alcançarmos mais pessoas. Essa oração que te fazemos e agradecemos, porque toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor.
hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pode sentar, querido.